Olá, bem-vindos! Está começando o programa Inspiração, aqui no canal do Partido Novo, no YouTube. A gente entrevista empresários e empreendedores santistas para você conhecer melhor a história de cada um deles e se motivar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, curta, comente, compartilhe e ative os sininhos para as notificações. Hoje eu vou receber Cissa Musa, que é do Partido Novo, companheira de longa data, a gente trabalha juntas nesse ideal tão bonito do Partido Novo e hoje a gente vai ouvir um pouquinho da história dela. Bem-vinda, Cissa. Obrigada. Engraçado, você fala em empreendedorismo, né? Eu falo, gente, o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir com isso? Mas, na verdade, Letícia, eu cheguei aqui em Santos em 89, né? Adorei a cidade e até parecia que estava me esperando, porque era um canto que me acolheu tanto que eu falei, oxe, aqui é que eu vou ficar. E a partir dali começaram os sonhos de Cissa. O que é que eu vou fazer nessa cidade? Fiz faculdade de Direito aqui. E como vou pagar essa faculdade de Direito? Gente, não tive dúvida, trabalhando. O que é que eu posso fazer? O que é que eu sei fazer? Ué, eu sabia fazer doces e eu sabia vender. Não tive dúvida. Fui para o comércio do Gonzaga e foi lá que eu arrumei meu primeiro emprego. Uma das lojas que tem no terceiro andar, chamada McCoy. Aí, foi muito engraçado aquele dia, porque eu passei em 3 lojas, assim, precisa de experiência. Precisa de experiência. Eu não tinha experiência. Eu sempre fazia coisas avulsas, né? Nunca tinha sido literalmente registrada. Aí eu fui no banheiro, na minha cara de pau, lavei o rosto. Cissa, você vai dizer que você tem experiência. É. Aí eu voltei na loja, preenchi, a menina falou, tem experiência? Tenho. Só que eu lembrei uma loja que a minha tia tinha lá em Recife, coloquei o nome que eu estava lá naquela loja trabalhando. Uhum. Falei, gente, eu não... Ou vai ou vai. Ou vai ou vai. Eu não vou mentir para prejudicar ninguém. Eu preciso desse emprego. Bora que eu vou estudar. Aí passou. Aí tinha a história de bater a cota, né, como vendedora. Ah, você entrou na loja? Entrei, bati a cota em 15 dias, tinha 4 vendedoras, bati a cota. No final do mês, eu fiz a cota, e mais ou menos. Terceiro mês de loja, o gerente ligou e falou assim, gente, Cícera não está no registro. Como assim não estava registrada? Lógico que não, era experiência, 3 meses. Nossa. Aí me pediram a carteira, eu falei, então agora é a vez da verdade. Eu não tenho experiência nenhuma, nunca fui registrada em canto nenhum, mas eu precisava do emprego, falei, eu vou vender e vou dizer pro povo que é necessário dar uma chance sem ter experiência, né? Aí foi muito engraçado, aí me liberaram um dia para eu tirar minha carteira de trabalho. E eu fiquei lá mais alguns meses, depois eu saí porque eu queria fazer outras coisas, né? Eu não conseguia ficar realmente muito tempo presa na loja, no shopping. Você gosta de criar? Eu gosto de criar, gosto de desafios. Dizer, vamos fazer isso? Aí eu falo, meu Deus, mas eu nunca fiz. Mas faz. Tá com medo? Vai fazer. Vê o que acontece. Eu gosto de descobrir. Você não parece ter muito medo de nada, não, Cissa. Talvez de altura. Quando você conta a história, a gente percebe que os desafios vêm na sua vida. Você mudou, nasceu em Pernambuco, teve uma vida desafiadora, veio para Santos, estudou. Nada caiu do céu na sua vida. Mas você nunca demonstra ter receio, medo, mágoa, nada. Você vai em frente. Parece até que você vê uma alegria no desafio. Isso, exatamente isso. Porque queriam me brecar muito quando eu era criança, lá no interior de Pernambuco. Por exemplo, andar de cavalo. Era só para os meninos, as meninas não podiam. Aí eu falava, minha gente, eu quero montar. Eu com 4 anos, eu quero montar. Eu falava, Cissa, não pode, você é menina. E eu aprendi a montar sozinha, não quis nem saber. Um dia eu aprendi a laçar e eu, peguei o cavalo, montei e fui. Né? Até porque eu amava falar com os bichos, então era um desafio para mim também. Depois, com 7 anos, eu queria andar de bicicleta. Não pode, você é menina. Eu disse, pois eu vou virar homem agora, porque eu quero andar de bicicleta, caramba. Sabe? Então foi sempre assim. Eu recebi muitos nãos. Mas assim, o que eu fazia? Eu dava uma meia volta aqui e ia fazer do meu jeito, desde que não prejudicasse, sabe? Eu sempre falava à minha mãe, não se preocupa, eu vou fazer as coisas que a senhora acha que é errado, mas não é. Eu vou fazer do meu jeito. Tanto é que ela falava, não pode beber. Eu digo, não pode beber. Vou beber com 18 anos, não se preocupe, não. Foi o que eu fiz. Com 18 anos foi quando eu comecei a beber. Antes disso, não. Então, era um desafio que eu queria, mas desafio para o bem. Desafio para que eu crescesse, sabe? Então, eu enxergava muito isso. Eu quero aprender isso, eu vou fazer. Sabe aquela criança que levou muito não? Eu lembro da minha prima passando no vestibular, né? Ela, ouvindo no rádio naquela época, eu tinha só 7 anos, ela deu um grito de alegria. Eu falei, o que é isso? Passei no vestibular. E eu virei e falei, eu quero fazer isso também. Minha mãe disse, minha filha, isso a gente não tem condições. Aí eu falei, não vou ouvir isso, eu não vou ouvir isso. Porque se você ouvisse o negativo e ficasse para você, opa, esquece, meu amor. Você não ia saber em que degrau você ia. Eu sempre falei, eu não quero isso. Ir embora, manda embora. Eu quero coisa positiva na minha vida. Eu quero dizer que eu posso. Desde menina?
Desde pirralha. Ou se isso aconteceu na política também, porque a gente vê que as mulheres às vezes se afastam ou nem chegam perto da política, porque é um ambiente meio nocivo. A gente sabe que a qualidade dos políticos no Brasil é um negócio terrível. E assim, o que as pessoas em volta falam? Nossa, você vai entrar em política? As mulheres acabam se afastando um pouquinho por isso. Com você, isso não aconteceu? Porque você sempre gostou de política e sempre tentou se aproximar. Exatamente, eu acho que é bem por aí mesmo, entendeu? Quando eu comecei a me envolver em política lá no interior, eu tinha 7 anos só. Então eu ia ouvir os políticos, os candidatos, e falava para minha mãe ir comigo. Ela falava que não ia, eu falava, mãe, a senhora tem que ir, que criança não pode entrar. Aí ela ia com raiva, mas ia, entendeu? E eu escutava, você viu o que o moço falou? Vai ter não sei o quê, vai fazer esgoto, vai fazer... Foi quando eu aprendi o que era saneamento básico, foi numa campanha política, menina, saneamento básico, que é isso, que é isso. Eu fui conversar com a vizinha, ela me explicou, achei super interessante, porque era necessário para a gente. Então, eu sempre gostei de falar de política, não de político. Nessas horas, você não tem que ver a pessoa, você tem que ver a necessidade do local que precisa. Aí sim, os políticos entram para definir o que é melhor para aquele local. Eu não tenho medo de jeito nenhum de política, porque eu gosto e eu dependi de política pública, né? Eu fui uma menina do interior de Pernambuco, então eu tinha que ter saúde pública, educação. Bom ou ruim a gente tinha, mas naquela época acredito que era bem melhor para a gente do que é hoje, entendeu? Parecia que, talvez naquela época, existia uma outra mentalidade de uma política mais acessível, né? É mesmo? Mais você acha eficiente. que naquela época as políticas públicas eram melhores? Vocês tinham mais acesso a isso? Olha, desde criança eu enxergava isso porque eu via que as escolas eram boas. Na nossa infância, sim, a escola pública era melhor que a particular. Aqui em Santos, o Canadá, era fantástico. Na minha infância, a gente ouvia falar, você tinha que ser bom para entrar. Exatamente. Eu acho assim, eu tive tantos professores bons que eu sei até o nome até hoje, de pessoas que lhe tratavam com respeito, e o respeito era recíproco, né? Porque mesmo dentro de casa falava respeito do professor, a sala de aula do professor, e isso passei para os meus filhos também, esses valores. Não discuta com o professor em sala de aula que eu vou ficar contra você. Não é porque você é meu filho que eu vou te defender de jeito nenhum. O professor tem que ser respeitado. E perdeu-se um pouco disso, né? Um pouco não, é absurdo. Ninguém quer ser mais professor. Na política pública existia isso também, sabe? Eu não posso reclamar porque eu precisei quando criança. Só que chega uma hora que você fala, você precisa fazer alguma coisa, né? E foi quando, em 2018, eu falei, Cissa, vai estudar um pouco mais sobre política. Mesmo que você não assuma nenhum cargo eletivo, você pode ajudar. Como? Na sociedade, cobrando desses políticos, vendo quem precisa, quem necessita. Eu adoro, por exemplo, conversar com pessoas que elas não sabem o que está acontecendo. Cissa, onde é que eu pego isso? Onde é que eu faço isso? Sabe? Porque às vezes a pessoa não vai nem na prefeitura, Letícia, porque eles acham que não serão bem atendidos. Isso é muito ruim. Até acho que o poder público, muitas vezes, teria que ter canais mais direto para o povo, sabe? No site da prefeitura poderia ter uma acessibilidade mais fácil de como procurar isso, esse serviço, aqueles que são mais, que as pessoas precisam. Por exemplo, na hora de um falecimento, gente, é horrível esse momento e ninguém sabe o que vai fazer. É verdade. Teria que ter algo fácil que as pessoas não sofressem tanto nesse momento, para sabe? acessar. Só que se a gente olhar também a qualidade da educação que é oferecida a essas pessoas, também é tão ruim, que a pessoa mal entende o que a gente está falando. Eles não sabem a quem recorrer, não sabem como pedir, o que pedir, porque não entendem o que está acontecendo. E isso também é problema da educação. Sim, mas existiu, acho que uma geração aí se perdeu, né? Talvez 2 ou 3 décadas. Eu sempre apostei na educação como uma pessoa, para ser uma pessoa independente, para ter dignidade. Porém, eu nunca desprezei o meu núcleo familiar, sabe? O que você aprende na sua casa... Vem em primeiro lugar. Vem em primeiro lugar. A educação de casa é para um propósito. A educação de instrução é para outro propósito de vida. Não dá para misturar. Não, e o que você vê? Famílias perdidas, que elas não sabem nem sequer passar para os filhos os valores de um núcleo, de uma educação respeitosa, e vai cobrar muito da escola. Por que um professor tem que ensinar algo de educação de um núcleo? Não. Aqui você tem que aprender, fazer você crescer, a sua instrução, é isso que tem que fazer. Agora, dentro de casa, está se perdendo. Você acha que é importante o núcleo familiar no desenvolvimento do ser humano, do cidadão? Muito, é a primeira base.
É a primeira. É a conversa, sabe? Eu vejo que as pessoas não têm nem paciência. Eu fico doidinha, eu sou moleca, sabe? Eu adoro brincar com criança até hoje. Se tiver que me jogar no chão, tá ótimo. Essa interação, desde pequeno, traz uma educação fortalecida. E falta muito isso. Hoje eu vejo muita criança com o celular na mão. 2 aninhos, assim, taranã, taranã. Ou senão o pai tá lá e eu tá aqui, né? Tá lá, tá aqui. Falta, assim, dizer, eu vou tirar 1 hora pra você. Uma horinha de brincadeira, de qualquer coisa, pra suar mesmo, sabe, gente? Falta. E o fato de passear na rua, sair, ir a lugares, porque a criança vai copiar o pai. Ela vai ver como o pai e a mãe se comportam, ou quem as cria ali naquele momento, e vai repetir. É muito isso. Se os pais estão alienados só no celular, distraído com um monte de coisas, essa criança também não vai focar. Não. É engraçado, mesmo que você eduque, chega uma hora que parece que o ser humano fala assim, peraí, eu vou fazer uma peneira aqui. Isso eu quero pra mim. E foi o que eu fiz, né? Eu colhi o lado bom, trouxe princípios, valores, educação, mas uma parte de que eu via, eu não queria. Por exemplo, agressores. Eu cresci vendo homens agressores. Lá em Pernambuco? Lá em Pernambuco. Então eu achei que eu não ia casar. Que eu falei assim, falei-me Cristo. Você via muito isso? Assim? Eu via. Eu via, ouvia, isso me deixava um pouco, sabe, nervosa. Meu coração ficava até, sabe, acelerado. Eu falava, meu Deus, como é que pode um homem bater na mulher, né? E tanto é que uma vez eu chamei a vizinha, corre pra aqui pra casa, corre pra minha casa. Abri a porta, ela correu. E aí o cara foi em cima, eu até desmaiei, porque ele caiu por cima de mim, eu tinha só 7 anos. E eu falei, eu não quero um homem na minha vida não, eu demorei muito para decidir. É que depois eu tive o privilégio na vida de ser adotada brasileira e eu conheci um grande homem. O meu pai afetivo era um homem incrível. Um homem que elogiava a minha mãe afetiva desde manhã. Eu dizia, peraí, tem homem diferente, acho que eu posso casar assim. Então, na verdade, foi esse homem que me acordou para a vida, de dizer assim, não somos todos iguais. Olha que bacana, você teve 2 famílias. A Sim. família onde você foi gerada e depois você foi meio que acolhida, adotada. Isso, adotada brasileira. Pega pra criar, leva. É mais ou menos isso, entendeu? E você ainda assim percebeu que isso fez toda a diferença e que te deu as bases que você precisava para criar a sua família. Porque hoje você é casada, Sim, muitos sim. anos, tem 3 filhos. Sim. Toda a família, para você, funcionou super bem. Deu um resultado lindo. A minha mãe afetiva era muito assim, aprende tudo, mesmo que você não queira fazer. Você só pode mandar se você souber. Isso a gente gravava muito, né? O meu pai ele era mais tranquilão, mais estudioso, a gente pedia conselho, ele falava, fala com a sua mãe, não sei o quê. Mas ele era o cara que eu nunca vi ele aumentar a voz para ela. Pelo contrário, eu via ela nervosa que estava não sei o quê, eu tô gorda, eu tô feia. Ele falava, você tá linda. Eu falava, meu Deus. Né? Então, foi muito bom. Eu falo que eu fui uma sortuda arretada de ter hoje, e o orgulho de falar que eu tenho 2 famílias, uma biológica e uma afetiva. Isso é muito bom. Como muito é importante a estrutura que a família tem, porque ela te protege. Na família, você não é massa. Você faz parte de um núcleo pequeno, você é ser individual. Fora dali, você vira massa e vai receber todo o conteúdo de massa. E nem sempre isso é bom. Não. A gente tem a nossa individualidade que não pode ser perdida. Né? Exatamente. Ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem algo diferente. Por isso que existe a palavra respeito. Gente, se você não concorda com o que o outro faz, deixa claro, respeita pelo menos. Né? Toca a sua vida, ele toca o dele e tá tudo certo. Ô Cissa, você entrou na política literalmente. Entrou no partido político, se candidatou já 2, 3 vezes, e quer continuar, pretende continuar. O que você acredita que pode ser feito aqui dentro das cidades, que transforma a vida das pessoas? Que pontos que você acha que podem ser mexidos, transformados? Então, Letícia, vamos dar um resumão, né? Eu sempre fui envolvida com política, como eu falei. Porém, em ser envolvida, você conhece até uma certa, né, altura. De resto, você não consegue atingir tanto. E quando eu fiz o Renova em 2019, para eu escolher um partido em 2018 foi muito ruim. Eu já passei por um outro partido. Mas assim, com muita dificuldade de escolher, porque eu não gostava dos líderes, não concordava com muitas coisas. Em 2018 eu fui para o Novo, já porque eu falei já estava paquerando o Novo, e fui. Fiquei pouco tempo no outro? Não, muito tempo, mas eu nunca me candidatei, só uma vez, em 2018, quando eu quis realmente conhecer os bastidores. E quando eu fiz o Renova,
que é a escola preparatória de política, menina, eu acho que todo mundo tem que fazer, te juro. Porque eles são totalmente imparciais. No Renova não se fala de partido, se fala de política. Então você se descobre, literalmente, o que você quer fazer. Tem gente que se descobria da esquerda, tem gente que da direita. Eu falava, olha, gente, como eu tô sempre virando à direita, eu tô por aqui. Eu falava assim, a minha seta veio, eu tô pela direita. Por quê? Porque eu nasci num brejo onde eu via meus tios vendendo, plantando, colhendo, saía de sábado para vender numa feira, sexta-noite estava todo mundo se programando para vender, e sem estudar, esse povo não tinha estudo, não. E todo mundo sabia contar a quantas bananas, laranjas tinha para vender, tinha um que só vendia banana, tinha um que só vendia feijão, enfim. Eu vim do brejo, eu vim do agronegócio, eu plantei milho e feijão, inclusive. Então, o que acontece? Quando eu enxergava isso, era uma independência. Os meus tios, mesmo pessoas simples, sem estudo, sabiam exatamente que tinham que trabalhar para sobreviver. Eu vim com essa cultura, né? E a minha mãe também, minha mãe biológica, ela é analfabeta, né? A gente não conseguiu fazer estudar, porque ela falava que não é mais a época dela. Não quero, não quero, não quero. Então, o direito dela. Mas ela sempre falou, a gente tem que trabalhar. Para botar o pão na mesa, a gente tem que trabalhar. Então, se eu gosto de trabalhar, se eu gosto de progredir, como é que eu ia ser esquerda? Se eu não consigo ficar esperando nada cair no meu colo? Opa! Não. E aí, falando de cidade, né, a gente aprende lá, né, o que a gente aprende é que realmente a política mais valorizada tem que ser na cidade. Porque o pessoal valoriza muito o governador, presidente. Quando o ser humano, as pessoas entenderem que a cidade é onde se começa a política, né? Que a cidade vem de polis de política, enfim, você teria mais condições de estudar o seu quadrado. Para você ver, a gente mora numa cidade que bairros diferentes já têm sua necessidade, né? A gente vê que talvez Boqueirão, Imbaré e Gonzaga precisem de quê? De segurança. Mas a gente vê que a área da Zona Noroeste, a área da Alemoa, precisa do quê? Habitação. Então, a gente tem necessidades não para a cidade no total, e sim esse pontual. Por isso, sou a favor do voto distrital, daquele vereador que vai trabalhar, que vai responder aos moradores do Gonzaga, do Imbaré, do Boqueirão, outro Ponta da Praia, enfim, divide-se os bairros e faz uma eleição de maior contato com aquela pessoa que conhece aquele local. Porque resolver o problema do outro sem conhecer, não tem condições, gente. Você tem que perguntar para quem mora qual é a sua maior necessidade, qual é a sua maior prioridade. E a gente sabe do nosso déficit de habitação na nossa região. Está estampado em qualquer lugar, jornal, internet, que a gente tem essa dificuldade. Saneamento básico. Isso que eu ia te perguntar também. Aonde você morava quando era criança? Tinha saneamento básico? Não, mas é diferente. Olha só, eu morava num sítio. Num sítio, a gente era educado que não podia chegar na margem do rio, por exemplo, porque era da água que a gente sobrevivia. Então, a criança pequena falava, você não pode chegar na margem de tantos metros, para cá. Por quê? Lá, era muito engraçado, os banheiros eram de palha, né? Os adultos usavam aqueles banheiros de palha, e a gente era direcionado para onde a gente podia usar. Tá? O xixi e o dois... Tinha uma regra para não contaminar a água que vocês bebiam. A água. A gente não podia sujar embaixo da árvore. A árvore era um lugar de descanso. Ô, Letícia, nem o cachorro fazia cocô embaixo da árvore, porque ele também descansava lá. O bicho é inteligente, entendeu? Então, tive muito isso, esses cuidados com a vida. Você aprendeu em casa. Com a higiene. Eu aprendi em casa, mas com certeza. Mas voltando, a gente estava onde mesmo? No saneamento. No Brasil, por exemplo, naquela época você disse que os políticos já prometiam saneamento. Sim. Veja, até hoje se fala disso e a coisa não se resolve. É uma quantidade absurda no Brasil inteiro sem saneamento. Dá para a gente perceber que às vezes os políticos usam isso para se manterem no poder e não deixam a coisa desenrolar. Parece que no Brasil as pessoas não deixam o desenvolvimento chegar. Você enxerga isso? Então, mas aí é o que eu falo, é um lado político que precisa disso, ele se alimenta da pobreza. Ele se alimenta que a coisa não funcione, tá? Porque desde quando eu era pequena em Pernambuco tinha carro-pipa. A gente ia pegar... Até hoje tem. Até hoje tem, a gente ia buscar, cada criança pegava um baldinho que estava na cabeça e vinha embora, cantando com a mãe, sabe? Gente, tantos anos se passaram. Aí você volta lá hoje, eu voltei em maio, por exemplo, não tinha água na torneira. A minha mãe tem que juntar caixa d'água, tem uma cisterna enorme, mas nem todo mundo tem. Então você vê o quê?
que mesmo que tenha alguns políticos, que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, né? A gente sabe que 10% dos políticos hoje, dos 513 de Brasília, 10% querem fazer a diferença. E são por esses que eu estou também, né? A gente sabe que tem alguém querendo fazer. Os demais, eles querem que a pobreza persista. Por quê? Quem vai pagar a conta não é ele, quem vai pagar a conta é o pagador de imposto, meu amor. É fácil tirar o dinheiro de onde vem e eu gasto com o que eu quero. Taxar tudo. Taxar tudo. Cobrar de todo mundo e depois lá em cima decide o que vai fazer. Não entra na minha cabeça a política desse presidente atual, por exemplo. Ele quer taxar quem trabalha, tirar de quem trabalha, para fazer a política boazinha para a população que se diz necessitada. Uns são, outros se dizem, tá? Porque tem gente que adora falar, eu sou vítima da sociedade. Ele escolheu ser. Aí fala, você não tem pena? Pena eu? Pena eu tenho do Agreste, que tá o povo trabalhando assim, 4 horas da manhã com o galo cantando para poder botar a comida na mesa. Esse sim merece meu respeito. Agora o outro, que decidiu não trabalhar para ficar aí, filha, não dá. Não dá para ter pena. Assim, e mesmo a questão das drogas. A pessoa, quando se envolve com droga, ela está escolhendo um problema sério, que todo mundo sabe que vai arrebentar com a vida dela, e aí depois essa pessoa está de novo precisando de tudo. Exatamente. A pessoa tem que ser responsável pelas escolhas dela. A vida é escolha, ponto final. A, B, C e D. Gente, o alfabeto é de A a Z. Escolhe uma saída boa. Se você experimentou algo, viu que é prejudicial e continuou nele, mas ele é fraco. Opa! Ele então escolheu ser fraco? E aí você tem que escolher 10 fortes para cuidar dele? Não, tá tudo errado. Ô Cissa, se você hoje pudesse escolher uma área para trabalhar dentro da cidade, no caso, entre aspas, né, uma secretaria, uma área, o que você escolheria? Que área você acha que você se sentiria à vontade para achar soluções, implementar ideias? Então, Letícia, assim, eu vejo a educação algo essencial, mas eu não vou me meter a besta, porque eu acho que tem educadores, tem pessoas muito mais bem preparadas do que Cissa. Hoje, eu meteria com certeza o bedelho na saúde da mulher gestante. Para quê? Para trazer um ser humano saudável e cuidar de quem está. A mulher gestante, ela precisa desse cuidado e a gente sabe que falta muito. A gente precisa de uma equipe como fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta, para trazer a criança. Porque quanto mais você cuida de uma gestante, a criança vem para o mundo saudável e, consequentemente, gasta menos na saúde. Uma outra área que eu não abro mão de jeito nenhum é a fiscalização do dinheiro público. Fiscalização na minha cara. Se vai gastar com o quê? Se não há despesa sem receita, como é que você quer gastar mais do que você tem? Então eu ficaria nessa, a saúde da mulher gestante e a fiscalização do dinheiro público, principalmente para essa área da saúde. E a fiscalização é um negócio sério, porque você tem lá um montante de dinheiro e tem que distribuir isso da melhor forma. Mas será que é distribuído de uma forma, da melhor forma possível? A gente às vezes olha e fala, puxa, mas estão gastando tanto aqui e não estão gastando aqui. Esse lado está sempre sofrendo a questão da saúde, vaga em UTI, sempre o mesmo problema. E às vezes gastam em outros setores que a gente pensa, puxa, mas precisa o Estado pôr dinheiro aqui? Será que não é mais importante saúde, educação e segurança? Letícia, muitas coisas estão ligadas à saúde. A habitação está ligada à saúde. Eu preciso morar bem para ter saúde. Eu preciso saber que eu vou voltar para casa e vou ter onde morar. Atinge meu psicológico. É verdade. Então, não é só a saúde em termos de, literalmente, saúde médico. Outras coisas atingem a sua saúde, né? Então, eu vejo que essa área, ela está carente demais. E o que a gente vê é muita propaganda, né? Como a gente estava falando de saneamento há pouco. Santos está lá em cima, no topo do saneamento. Só que esse topo é na medida onde tem área de saneamento. E as áreas que não tem? Deveria ter vergonha para fazer um todo, né? E de quando se fazer propaganda, se colocar a real. Olha, a gente só fez esse bairro, esse que tem. Porque quando você atravessa e chega ali na Alemanha, por exemplo, no Chico de Paula, você vê que o saneamento lá é zero. É terrível. No Jardim Piratininga também. Se entrar mais um pouco, você vai ver quanto mais próximo do mangue não tem saneamento. Então, a gente tem que cuidar da saúde das pessoas, sim. Desde quando? Desde o nascimento. E a gente tem tantos exemplos bons, né? Que a gente poderia seguir. Não tudo, mas aquilo que deu certo em algum lugar, como deu? Por que não se aplicar o que deu certo? Porque, às vezes, é necessário que os gestores públicos digam que não. Eu vejo, por exemplo, as peças orçamentárias, uma ficção de financeiro. Porque você sabe, quando a peça nasce com aquela projeção de dinheiro que vai entrar. Tanto é que eles dividem depois na LDO e na LOA, né? O orçamento anual é o que tem realmente.
Se não entrar aqueles milhões que eles fizeram no PPA lá para entrar, não vai ter um desenvolvimento. Aí fica relocando receita daqui para ali. Hoje o que eu fiz de Santos? Obras. Hoje eu fui de manhã na cidade, você viu? Tá uma zorra retada. Para chamar um Uber, eu tive que andar 5 quadras, porque não tinha como fazer aquele trânsito. Então, é necessário realmente tantas obras de uma vez só? É prioridade obra na cidade de Santos nesse momento? Ou será que a gente tem a educação e a saúde esquecida no escanteio, né? Deixou para o canto e foi priorizar a obra? Ah, de repente é porque é o ano que vem ter eleição, né? Precisa de material para fazer propaganda. Cissa, e também tem a questão da população escolher sempre representantes de grupos. A gente escolhe pessoas que defendam aquele grupo que a gente pertence, às vezes profissional ou qualquer outro grupo. Mas nem sempre essas pessoas estão preparadas para gerir, para trabalhar em políticas públicas, para criar leis, para legislar. A gente tem que ter atenção. Não adianta escolher uma pessoa porque ele parece com você ou ele está ali perto do seu grupo. Será que ele é bom político? Será que ele sabe articular, fazer, criar políticas públicas, adaptar políticas públicas para melhorá-las? Essa atenção a gente tem que criar e é um hábito. Só representantes de grupos? Cissa, será que isso daí dá certo? Letícia, eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para o povo, para as pessoas. Como é que eu primeiro vejo se o político é bom? Aquele que sabe ouvir. Porque na época da campanha é ótimo, ele só fala. Ele vai falando. Meu projeto, o que é que eu quero, o que é que eu não quero, o que é que eu vou fazer, sem nem poder fazer, né? Mas a pessoa tem que entender que o político é aquele que ouve. Então, procura o político para conversar. Expõe para ele o que acontece no seu bairro, principalmente na vereança, que eu estou falando de vereança porque é aquele que está mais perto. Então, se ele te ouvir, chamar um assessor, anotar, pedir para ir lá, realmente conhecer a sua verdade, ele é um político bom. É um político que está pensando no que a pessoa falou e que pode trazer benefício. Não é para aquela pessoa. Porque quem procura o político para conversar, ele não está pensando só nele. Ele está pensando no bairro inteiro. Olha, eu preciso de uma ronda noturna. É segurança para todo mundo. Sabe, eu preciso de uma praça porque as crianças não têm onde brincar. É segurança para todo mundo. Ele tem que se importar com o todo. Com o todo. E parece que na época da política, o ser humano parece ficar cego. Não é possível. O cara vai lá bonitinho, faz uma narrativa que vai salvar o mundo. Nossa, eu sou o melhor por isso, por aquilo. E parece que as pessoas caem de um jeito que eu não consigo entender. Tem sempre essa história. Vamos cuidar das pessoas, vamos cuidar de gente. Sempre a história do salvador da pátria, que o novo não acredita. Tem que perder essa mania de achar que alguém vai te salvar de alguma coisa, porque ninguém vai. Não vai. Ou a gente trabalha juntos, cada um faz um pedaço, ou não vai nesses. Quem que vai salvar quem? Mas eu sempre falo, para você ser salvo, você tem que gritar primeiro. Porque se você está bem, você está confortável, beleza. Quando você está precisando de algo, filha, se você ficar no silêncio, você morre. Então você tem que gritar algo, né? E o político está aí para isso. Realmente, a política é para as pessoas, né? Mas a gente só vê político hoje pensando no quê? No seu patrimônio, no seu bolso, né? Que coisa mais linda, né? E na manutenção do poder, E na manutenção do poder. Quem entra não quer sair nunca mais. Por isso que eu estou no Novo. Porque o Novo não tem essa parte de você vai ficar de eterno. Você vai ser eleito, reeleito, ou galga, ou tchau. E chama o outro, chama o próximo. Renovar é muito bom. Troca de ideias. Eu tenho a minha ideia, mas uma hora ela já não vai ser tão boa. Traz o outro, né? Planta a semente. Às vezes a coisa tem que morrer, não é isso? Ela tem que morrer para viver de novo. É isso. Política é isso. O meu pensamento parou aqui, o do outro é melhor, a ideia do outro traz para cá. Traz para acontecer a diferença. Se perpetuar um poder é doença. E a gente está vendo isso aí, há de eterno. Tanto tempo há que a gente tá anos vendo luz, isso. Família, que era, agora já estão os netos, né? Porque os outros já não estão no poder, até já morreram. Isso é horrível. Você não largar o osso. Aliás, que osso bom da gota, né? Porque ninguém quer sair. Tem toda a razão. Você acha que política é vocação ou as pessoas comuns do dia a dia podem abrir um espaço dentro da vida, da realidade delas para ir lá praticar um pouco de política, ajudar e voltar? A política é para todos, é para todas. Antes que eu não fale todas as pessoas, seja homem, mulher, enfim, o que você quiser ser. Se você percebe que você tem essa missão de poder fazer um bem para a sua cidade, não pode temer, minha gente. Tem que ir lá, tem que dar cara. Porque se você está querendo ir, é que você está vendo que algo está errado. Então, é a nossa cidade, é o nosso país. Se a gente deixar para lá,
quem gosta de política, quem se beneficia com política, vai ficar. A frase está aí, né? Se você não fizer, alguém faz por ti. Mas vai fazer do jeito que você entende correto? É uma política eficiente? Eficaz? Vai dar um resultado, aquilo que estão trazendo? Muitas vezes não. Cissa, então a gente não pode calar, né? Eu sempre falo, briga, gente, vai na Câmara Municipal, chama o seu vereador, pergunta para ele, o que você apresentou aqui? Desde o dia que você entrou. Ó, tem uns que não vai ter apresentado nada, viu? Mas tá tudo certo. Cissa, falando em vocação, você tem uma vocação empreendedora. Você não fica esperando que alguém te traga, te contrate. Você cria, inventa a sua própria vida. A gente fala de mentalidade empreendedora. E você me falou que teve uma ideia de mexer, trabalhar com doces para poder ensinar outras pessoas também a fazer. Como é que isso entrou na sua vida? Na verdade, isso entrou na época da pandemia, né? Porque eu estava em casa, naquele tempo de sobra, né? Eu comecei a ir para a internet, aí eu via muita gente falando assim, eu não tenho chance, eu não tenho oportunidade, eu não tenho sorte. Eu até brinco, gente, para o S de sorte virar cifrão tem que trabalhar, não tem outra saída. Olha, gostei disso, hein? Não é? Nossa! E aí eu comecei a fazer de novo. Na verdade, eu, como eu te falei antes, acredito, eu fazia doce e trabalhava no comércio e aprendi a faculdade. Quando depois eu fui trabalhar como advogada, já tive algo mais diferente, eu nunca deixei de fazer doce. Eu falo brigadeiradas, tá? Eu falo vários estilos de brigadeiros. Então, festa dos meus filhos eu faço, festa de dos filhos dos amigos. Às vezes eu pego encomenda porque é uma coisa maior. Falo, gente, aí não dá para fazer, né? Não me pede de graça, porque eu vou ter tempo e etc e tal. E aí o que aconteceu? Quando foi há pouco, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou reativar os meus doces, vou abrir uma página na internet, chama-se Mantra dos Doces, né? Que a felicidade seja rotina. Eu falei, quem tiver a fim da ajuda de Cissa, eu não vou te dar o peixe. Não vou te dar o peixe, mas eu vou te ensinar a pescar. Só que na minha pescaria você vai brigadeirar, entendeu? Então eu falei, quer aprender a fazer brigadeiro? Eu posso ir para a comunidade, pode me chamar. Chama 10 pessoas. Por que 10? Porque fica mais fácil de ensinar melhor, entendeu? Do que um monte de uma vez só, você não vai ter contato. E eu gosto muito de falar, olha, vamos bolear direito, porque tem gente que boleia meio torto. Então você tem que ter a técnica, né, de fazer tudo. Mas qual é o segredo? Porque brigadeiro todo mundo sabe fazer, Cissa. O de Cissa não. O de Cissa é bom, é gostoso. Na verdade, agora é do Mantra dos Doces. E eu falo para as meninas, gente, você tá com um filho pequeno, faz o seguinte, deixa com a avó dormindo e vai vender os brigadeiros. Enquanto seu filho dorme, você está faturando. Gente, você fatura 100 no dia, 100 no outro, você vai ter o seu dinheiro no final do dia, vai ter que comprar o leite do filho, não precisa ficar pedindo, me dá uma cesta básica, pelo amor de Jesus Cristo. Isso não é dignidade. Então, eu estou pronta. Se você quiser aprender os brigadeiros do Mantra dos Doces, Cissa está pronta para te ensinar. Basta chamar. Já está no ar o site? Está no Instagram. Olha, eu não tenho a pretensão, o propósito do mantra não sou eu ganhar dinheiro. Mas se tiver, será bem-vindo, não tem problema. Se a pessoa quiser encomendar, pode. Só para festa. Só para festa. Final de semana, não dia a dia. Se a pessoa quiser aprender, ela junta um grupo e você vai ensinar gratuitamente. Gratuitamente. Deixa eu dar uma dicasinha de que tipos de brigadeiros são esses que você faz. Além do brigadeiro tradicional, o que mais tem? Com coco, com fruta, o que você faz? Tem o que você quer. Se você quiser com paçoquinha, você faz. Com nozes, eu adoro. E eu posso colorir. Sabe, essa semana foi aniversário do meu amigo em São Paulo, ele é tricolor, foram os brigadeiros tricolor para ele, tá lá no Mantra dos Doces. Fala, gente, é para você que está assistindo a gente, Mantra dos Doces, quer aprender a fazer? Você está pronta para te ensinar. Cissa, muito obrigada, foi um prazer ter você aqui, a gente já se conhece do Partido Novo há tanto tempo, conheço sua história, sou sua fã também, porque eu sei a força que você tem, o quanto você acredita, uma pessoa que não tem medo, que segue em frente, é muito bom ter você como parceira de trabalho e eu espero que a gente esteja juntas em breve para trabalhar para um futuro melhor da nossa região, quem sabe do país. Exatamente, em 2024 eu estarei preparadíssima para ser candidata ou não, mas para estar ajudando o Partido Novo de uma certa forma e da forma que necessário for. Porque Cissa gosta de política e Cissa não desiste. Vamos embora? Vamos pro Novo? Vem pro time, vem pro time! Obrigada, Cissa. Esse é o programa Inspiração, a gente entrevista empreendedores, empresários aqui da nossa região para contar a história deles, para motivar você
para que você perceba que existem caminhos e que as pessoas caem, levantam e tentam de novo, passam desafios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, aproveite para assistir nossas entrevistas, curta, comente, compartilhe e ative o sininho para receber notificações. Um grande beijo e até semana que vem.